Espero que todos tenham tido uma boa passagem de ano. Vimos aí as notícias até de celebrações, graças a Deus. E isso é bom. Estamos aqui já no segundo dia deste novo ano para dar continuidade à obra de Deus nesse lugar. Meus irmãos, eu vou repetir apenas o texto oficial desse mês, Números 23, 19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Estas palavras saíram da boca de um homem que é conhecido como falso profeta, embora ele não fosse um falso profeta. Balaão, ele era um profeta do Senhor, ele não era judeu naturalmente. Deus sempre teve pessoas que o serviam, e Balaão é o exemplo clássico de um homem de Deus que não vigiou, apesar de alertado, e recebeu presentes, e com esses presentes ele então, como não podia amaldiçoar o povo de Deus, Deus não lhe permitiu isso aí. O que Balaão faz? Segundo o que nós vemos na palavra, ele traz para Balaque, que era rei de Moabe, ele traz ali uma ideia para fazer desviar o povo de Deus. Vejam só, eu quero chamar a tua atenção para alguns detalhes no começo desta palavra. Para que povo, né? Que tipo de pessoa, que tipo de servo, né? Deus usou Balaão para, portanto, profetizar de maneira, trazendo uma palavra de encorajamento. No capítulo 21 de Números, começa o povo de Israel destruindo um dos muitos dentre os cananeus. Mas daí diz que eles, quando saem dali, no verso 5 diz assim: e o povo falou contra Deus, contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Vejam que esse povo aqui, boa parte dessa geração, que estava muito próxima já de, portanto, entrar na Terra Prometida, boa parte era formada por uma geração que saiu do Egito com menos de 20 anos de idade. Muitos deles nunca foram escravos no Egito, e eles aqui chamam o maná, que caía todos os dias, de pão vil. Estava com fastio do maná. Mas mesmo esse povo fazendo assim, agindo desta forma, Deus não permitiu, não deu autorização a Balaão para que abrisse a sua boca para amaldiçoar o povo. Por quê? Porque a Bíblia diz que a maldição sem causa não virá. Mas no caso específico, este povo estava desviado, este povo estava murmurando em vez de orar ao Senhor. E a murmuração, lamentavelmente, ela tem encontrado lugar, ela tem encontrado espaço, guarida, em muitos corações, em muitas mentes, em muitas pessoas que se dizem servos de Deus. Eles murmuram por qualquer coisa, eles estão sempre murmurando. Então, para que você entenda uma coisa, a fidelidade de Deus vai além do nosso entendimento. Mais de 1000 anos depois, quando nós abrimos a Bíblia, lá em Mateus capítulo 3, e é aqui que eu queria que você fosse comigo, Mateus capítulo 3, você vai ver o seguinte: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O povo sai do Egito a caminho de um lugar chamado Terra Prometida, a terra que Deus prometera para eles.
Um caminho que era para ser feito em 40 dias, por causa do pecado deles, por causa das murmurações, por causa das fraquezas, porque eles celebraram uma grande festa, não para o Deus Criador, mas para um bezerro de ouro. Eles, enfim, eles estavam cheios da carnalidade do Egito. Por causa disso aí, Deus determinou que todos aqueles acima de 20 anos que saíram do Egito, com exceção de Josué e Caleb, esses não entrariam na terra prometida, esses cairiam pelo deserto. Nesse episódio que eu acabei de ler ali, em Números capítulo 21, quando eles chamam o maná de pão vil, estavam desprezando, estavam recebendo o suprimento diário gratuitamente e chamavam de pão vil. Diz que Deus mandou serpentes abrasadoras e certamente uma boa parte daqueles que saíram lá do Egito, que estavam influenciando mal o povo, esses é que foram mordidos e esses então morreram ali. Diz que morreu muita gente. Quando fala muita gente é porque foram muitos mesmo que morreram ali, mordidos por essas serpentes, chamadas serpentes abrasadoras. E mais de 1000 anos depois, aparece um homem diferente de todos, chamado João Batista. E a mensagem dele era simples: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, e o que mais que João Batista dizia? Dizia assim: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Meus irmãos, nós estamos vendo o mundo hoje, como disse o apóstolo João, no capítulo 5 e verso 19 da sua primeira carta, vemos que o mundo jaz no maligno. Nós estamos nesse mundo e temos que conviver com esse sistema diabólico, satânico, que está controlando todas as esferas da sociedade. Controla o comércio, controla transporte, controla comunicações, tudo, controla até a saúde. Vocês não veem agora? Todos já foram, não sei quantos, 70% vacinados aí na parte mais rica da Terra, que é a Europa, e esses últimos dias tem tido 1 milhão de casos novos, né, desta doença, somente ali nessa parte mais rica. Então, eles empurrando vacinas em cima do povo, e tem que se vacinar, e se não se vacinar não entra aqui, não entra aí. Eu não sou contra a vacina. Eu não sou contra a vacina. É para que você veja que isso é um sistema que está controlando. O sistema que controlava o Egito, o sistema que controlava a Babilônia, o sistema que controlava a Grécia, o sistema que controlava o Império Romano. Todo o sistema é o mesmo. E João, então, ele escrevendo para a igreja, na sua primeira carta, ele diz assim: filhinhos, o mundo jaz no maligno. Por causa desse sistema. Então, quando nós vemos o povo de Deus aqui, veja só, João vem, ele aparece pregando, e Mateus descreve, e diz assim: e este João, a sua veste era de pelo de camelo, e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Era um homem simples. Ele não tinha um templo para poder pregar, ele não tinha um transporte, ele apenas pregava uma mensagem de arrependimento. E de repente, quem é que aparece ali? Aparecem os líderes do sistema religioso lá em Israel. Aparecem saduceus e fariseus. E eles chamam para assim: raça de víboras. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Por quê? Porque eles representavam o sistema religioso que controlava. Jesus estava para começar o seu ministério. João ele foi o precursor, ele foi aquele que veio abrir o caminho para Jesus começar a ministrar. E esses que eram os representantes do sistema religioso local
fariseus e saduceus, vinham como que para se batizar. E João disse para eles assim: raça de víboras. João estava usando a mesma palavra de serpente abrasadora. E o que é mais grave, chamar para eles de descendentes da serpente, filhos da serpente. Ele fazia uma remissão clara ao primeiro homem que foi gerado, que foi Caim, àqueles que caíram ali no deserto e a esses que estavam controlando o sistema religioso naquela altura, chamando a eles de raça de víboras. E eles pareciam ser homens retos. Eles vinham com suas vestes próprias, com todos aqueles paramentos, com toda aquela formalidade, mas lá dentro deles não havia mudança nenhuma. Eles vinham para observar e para criticar e para murmurar. Quem é esse que apareceu? Da onde surgiu este aí? Da onde veio esta pessoa? Que tribo ele é? Quem foi que deu autoridade para ele? São essas pessoas que, para eles, a igreja nunca está bem. Tudo que faz na igreja não agrada. Não agrada os hinos, não agrada a mensagem, não agrada uma decisão pastoral. Eles estão sempre murmurando, estão sempre se colocando contra. E hoje, com essa mídia social, com o Facebook, ainda tem crente desviado, que não quer ir para o céu, que usa disso para falar mal da igreja ainda. Graças a Deus que eu não tenho esse lixo mais comigo. Agora faz 6 anos que eu me livrei disso aí. Mas vão para lá, e expõem a igreja do Senhor. São escândalo ali, igualzinho. Eles estão desprezando o maná. Quem despreza a igreja, despreza o maná. Igual aquele povo que foi mordido por serpentes abrasadoras. E depois que foram mordidos, eles correram para quem? Para o homem contra quem estavam murmurando. Ah, Moisés, ora por nós. Você que está me ouvindo aí na sua casa, você, seu murmurador, sua murmuradora, você que só abre a boca para falar mal da igreja do povo de Deus, quando a serpente quando ela mordeu o teu calcanhar, é aqui que você vai vir pedir, você vai vir suplicar que a gente ore por ti. Observa, você, meu irmão, minha irmã, observe como está esse mundo. Aquele povo tinha promessa, aquele povo viu as pragas no Egito, aquele povo viu o mar se abrir, aquele povo caminhava debaixo da nuvem, aquele povo, quando quis carne, Deus mandou codornas, aquele povo tinha maná de graça, aquele povo tinha tudo que Deus podia dar e murmurava. Sabe o que é isso? Está precisando dessa mensagem, arrependei-vos. Você está precisando de arrependimento na tua vida. E arrependimento implica mudança. Arrependimento implica mudança. Não é justificativa, não. Você não vem para cá com essa carinha de arrependido e pedir oração, porque Deus está olhando você lá dentro. Deus diz a palavra que ele rejeitou Caim e a oferta, rejeitou, porque a oferta era trazida por alguém, rejeitou. Você quer que Deus te rejeite? Esses que caíram mordidos lá foram rejeitados. Não há indicação de que eles foram salvos, porque eles morreram na murmuração. Deus tinha um compromisso como tem, levar o seu povo, levar os fiéis, levar aqueles que vencem o pecado até a terra prometida. Deus tem, por isso ele mandou um anjo e disse para o Balaão: você não se atreva a abrir a boca para amaldiçoar o meu povo. Essas palavras de Balaão aqui, ele não falou de vontade própria. Se dependesse dele, ele iria amaldiçoar. Mas Deus travou a boca de Balaão. E vai travar a boca de todos esses que estão se abrindo aí e falando e murmurando da igreja do Senhor. Você acha que Deus não ouviu? Você acha que o Espírito Santo não ouviu? Mas a mensagem que eu trago para você hoje aqui é: arrependei-vos,
porque o reino do céu é chegado. E aqui só tem um rei, Jesus Cristo. E esse rei não aceita murmuração. Esse rei não, ele aceita quando a pessoa se volta para ele e diz: Senhor, me socorre, como Pedro disse. Ou como o ladrão disse: Senhor, lembra-te de mim. Esse ele vai ouvir. Mas o murmurador, porque há uma diferença muito grande entre oração e murmuração. Sabe, irmãos, quando Deus decidiu, quando Deus chama Noé e mandou Noé construir a arca, Deus tinha um problema. O problema de Deus era salvar a humanidade, que se arrependesse, que atentasse para o que era a arca. E Noé teve que fazer tudo sozinho. Ele teve a responsabilidade de construir aquela embarcação, não sei como, abastecer com alimentos para ele, para sua família e para os animais. E quando veio o dilúvio, o problema acabou. Sabe por quê? Porque os murmuradores todos morreram afogados. Há um limite para a graça e a misericórdia de Deus. Não brinca com a misericórdia de Deus, porque a Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa. Então nós temos que ter cuidado com nossas palavras. Temos que ter cuidado com as nossas atitudes. Quando nós abrimos a boca para falar mal da igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor, como ela é do Senhor, ela não é de homens. João Batista não foi, logo depois que ele nasce, quando ele cresce, ele diz que ele foi para o deserto, e segundo os historiadores, ele viveu entre os essênios. Ele viveu uma vida reservada, completamente, ou entre os zelotes. O certo é que ele de repente aparece, e a mensagem dele era uma mensagem de arrependimento. E quando o rei Herodes vai e casa e toma como esposa a que tinha sido mulher do seu irmão, ele diz assim: não te é lícito fazer isso. Perdeu a cabeça, mas não perdeu a salvação. Mas tem gente aqui que parece estar querendo perder a sua salvação, porque não atenta para a palavra de Deus, não atenta para esse tempo em que o inimigo cada dia que passa, Satanás está aumentando o seu poderio e a sua influência aqui na terra. Precisamos, mais do que em qualquer outra altura, prestar atenção para aquilo que Deus nos diz. E ele falou assim para eles: olha, produzam frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Eu sou crente. Eu sou crente já há tantos anos, sou batizado, sou isso, só que você não é nada. Você não é nada. Enquanto você encher o peito para falar dessa maneira, você está precisando de arrependimento na tua vida. Você está precisando de uma transformação na tua vida. Você está precisando reconhecer que todo homem é pecador, e se não fosse a misericórdia de Deus, nós não teríamos nenhum escape. Como escreveu o autor da carta aos Hebreus: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Não há escape possível. Aqueles ficaram ali no deserto, caíram ali mesmo. E quando eles viram aquela multidão sendo mordida e morrendo ali, correram com Moisés. Agora Moisés já era a solução. Moisés estava levando eles para morrer no deserto. O deserto não tinha água, não tinha comida, o maná não presta, mas agora, quando a coisa aperta, eles correm com ele, irmãos. Foram lá com Moisés, Senhor. Foram lá com Moisés. E olha só a conversa deles com Moisés. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado.
porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Moisés era um homem era um coração manso mesmo, irmãos. Eu talvez não fizesse isso não. Dizia, não, eu vou deixar, olha, Senhor, daqui a 6 horas tu tira as serpentes daqui, para ver se morre o resto desses murmuradores aí. Moisés era muito manso. Foi orar e Deus ouviu. E aí surgiu um problema. Por quê? Porque ele fez uma serpente, colocou lá, quem olhava, né, era curado, mas aquele povo pegou na serpente e guardou a serpente por quase 1000 anos ainda, adorando a serpente. Está vendo, pastor Carlos, como é que é? A pessoa está aí fora na sua vida, quer levar a sua vida de qualquer maneira, quer se embriagar, quer ir para a balada, quer ir para isso, para aquilo outro, e quando é apanhado no erro, em vez de se arrepender, vira uma serpente que quer morder a gente. Sabe quantas vezes você vai entrar no céu assim? Nenhuma. Porque o céu não é lugar de murmurador. O céu é lugar de gente que se arrepende e deixa o Senhor lavar o seu coração. Você quer ir para o céu, você tem que se arrepender. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mais ou menos alguns 30, 40 anos depois disso aí, Lucas escreve a pregação de Paulo, dizendo: Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, ordena a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Que se arrependam. E o que é arrepender? É reconhecer o seu erro, reconhecer o seu pecado, reconhecer que a sua vida não está bem. Não adianta você vir com histórias bonitas, com história triste. Isso não vai mudar nada. O que vai mudar é quando você se arrepender e disser: Senhor, muda-me. Senhor, me perdoa. Senhor, me transforma. Você está precisando de transformação na tua vida. Isso só é possível com arrependimento. Vocês imaginam, irmão, esse time que foi lá visitar o João, lá no deserto, lá na beira do Jordão. Olha só, o João deve ter ficado mesmo no osso, como se diz. Olha aí. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados, E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, não sei se vinham para se batizar ou só para assistir, né? Então não é de hoje que as pessoas vêm na igreja só para ver batismo, né? Dizias: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumar de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Que tipo de árvore você é na casa de Deus? Que tipo de árvore você é? Você é árvore que produz bom, não é porque fruto não quer dizer nada, mas bom fruto. Que tipo de árvore você é? Se você está e quer continuar a caminhar, saiba de uma coisa: ainda vamos ter dificuldades. Não só os reis da terra que se levantam contra nós, porque a história de Israel é uma história para nós observarmos bem, mas temos também obstáculos como um Jordão ali, na altura da cheia, mas aquilo que nós não conseguimos, Deus vai fazer por nós, porque esse é o trabalho dele.
Mas se você se dispuser a caminhar firme na obediência da vontade dele, ele vai abrir o mar, ele vai abrir o rio, ele vai fazer, sabe, eu estava estudando essa parte aqui, e há uma parte em que diz que ali havia como que um vale, certo? E dois montes. E Moisés diz assim como foi lá no Mar Vermelho, sabe, os montes se uniram e Israel pôde passar. Por quê? Porque os inimigos estavam na beira do caminho ali. Um desses povo desses cananeus estava ali na beira, ali, a estrada era só aquela, Israel não tinha força, e Deus fez o quê? Deus uniu os dois montes, e Israel passou por cima do monte, e aquele povo todo desapareceu ali. E ele diz assim, como ele fez no Mar Vermelho, ele abriu e depois ele fechou. Estamos começando um novo ano. Eu penso que não é mais para ficar cometendo os erros do ano passado. Eu penso que agora é um tempo de nós mudarmos, realmente, de termos uma atitude diferente. Amém. Procurar agir de forma diferente. Deixar que cada dia esta palavra possa trabalhar na nossa vida, nos mudando, para que possamos produzir frutos bons. Porque, como diz o machado está na raiz da árvore. E se você não produz bom fruto, você não serve para Deus. Nós estamos expondo a igreja do Senhor aí fora. Quer dizer, tem crente que está fazendo o trabalho do diabo, envergonhando a igreja do Senhor. Quando você faz isso, você está tentando anular a obra de Cristo no Calvário, porque ele disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus tem olhos sobre a terra, não se iluda. Nós precisamos, irmãos, atentar para esta palavra. Deus vai continuar com o compromisso de levar o seu povo, mas o seu povo. Deus não tem compromisso com rebelde, com murmurador. Não tem. Deus não tem compromisso. Deus só tem compromisso com quem queira realmente seguir a vontade dele e a palavra dele. O compromisso de Deus é com aqueles que obedecem a sua palavra. Ele disse, se vocês me ouvirem, vocês desfrutarão do melhor que há na terra. E nós precisamos prestar bem atenção para aquilo que Deus diz na sua palavra. E não ficar tentando dourar a pílula. Talvez porque agora esse tempo de festas é tempo de comer fatia dourada, né? Mas não é com fatia dourada que você vai entrar no céu, não. Você só vai entrar no céu com a palavra no teu coração e na tua vida. João teve um ministério curto. Você não vê a Bíblia relatar um único milagre que João tenha feito. Ele não fez nenhum milagre, nenhum milagre. A palavra dele era só essa: arrependei-vos. Arrependei-vos e produzir frutos bons. Por que, João? Porque o machado já está apontando para a raiz da árvore. O machado já está aí.
eu quero intimar você, não é nem convidar, intimar você, a que você preste atenção para esses textos que foram lidos aqui hoje. Deus não é homem para mentir. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas a promessa dEle também tem ordenanças. Ele não vai quebrar as ordenanças dEle por tua causa. O que Ele prometeu que ia fazer na tua vida, Ele vai fazer. Mas você precisa deixar Ele fazer. Aquele povo, irmão, Josué disse para ele assim: olha, não importa se vocês querem, não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. 100 anos depois, nem sequer mais o tabernáculo existia. A arca era apenas um móvel velho, lá coberto com um monte de pano, na casa de Abinadab. Mais de 20 anos sem uma celebração. Sabe por que é isso? Por causa dos murmuradores. Por causa daqueles que só sabem criticar as coisas de Deus. Deus cuida do que é seu. Amém. Deus tem compromisso com aquilo que é seu. Por isso é que nós lemos a passagem que lemos aqui, quando diz assim: veio para o que era seu. Você é dele. Eu te pergunto, você é dele? Você se considera como sendo dele? Então, se você acha ou você quer ser dele, você tem que andar na vontade dele e fazer aquilo que ele quer que seja feito. Buscando sempre mais comunhão e mais intimidade com Ele. Eu gostei muito de uma irmã que esteve aqui, falando aqui, muito simples a irmã, e ela disse assim: eu nem sabia que tinha curso para diácono, eu estou aqui aprendendo a palavra, veja que coisa boa, estou aprendendo a palavra. E tem gente que parece que a palavra aqui, eu acho que estão igual como estava com o maná, estão com fastio da palavra. Porque parece que a palavra já não produz efeito na vida deles. É uma geração que não quer que o seu erro seja mostrado. É uma geração que não quer mudar. É aquela geração que fala lá em Provérbios, são filhos de sanguessuga, é só dar. Deus quer um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanhem a salvação. Aleluia! É isso que eu vejo na Bíblia. Ah, pastor, sabe, fulano olhou feio para mim, daí? Se olhou feio para você, continua a tua vida. Disseram tudo contra Jesus, até o pregaram numa cruz, depois de todo o bem que ele fez. E ele disse que nós não somos melhores do que ele. Continue fiel, continue caminhando para frente. Olha para frente. É a primeira Santa Ceia do ano. Era para estar essa casa cheia aqui. Mas os crentes agora é assim, eles, eu já fui, eu não preciso ir mais. Eu vou ver depois aqui no YouTube. Não vê nem 5 minutos, é só para poder aparecer, né, para nós ali.
30 visualizações. A pessoa só clicou lá, uns 10 segundos, tirou, pronto. Eu não quero saber do teu joinha, do teu isso, nada. Eu quero que você se arrependa e você comece a caminhar para o céu. Porque sem arrependimento não há perdão de pecados. Não tem mudança na vida se não houver arrependimento. Chegou ao ponto que eles... Vamos nomear um capitão e vamos de volta lá para o Egito. Não nomeia ninguém não, vai você sozinho. Quer ficar no Egito? Fica no Egito, mas não atrapalha quem quer caminhar para o céu. Fica na tua caminhada de quem quer ir para o Egito. Sim, volta para lá. Mas deixa em paz quem quer servir a Deus, quem quer continuar caminhando para a salvação eterna. Até quando, irmãos, vão ficar nessa brincadeirinha? Hein? Até quando? Aqui não tem serpente de metal, não. Jesus já foi à cruz. E não está lá. Ele está no céu. Ou você olha para ele, para ser salvo. Olharam para ele e foram iluminados. Diz que a região aonde estava a sombra da morte resplandeceu a luz, porque ele é a luz. E quem está nele não anda em trevas. Qual é a mensagem? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O evangelho é simples. Não tem nada complicado. Se fosse alguma coisa demais, as pessoas até pagariam. Mas como é simples, como é direto, cada um quer traçar o seu caminho. Ah, eu vou dessa maneira aqui, Deus me entende. É? Tá bom. Então, naquele dia, quando chegar, que tu olhar, tá a porta do céu, vai ter uma placa assim, dizendo assim: teu caminho foi por onde você andou. Quando todos estavam fugindo, Pedro disse: Senhor, para quem nós iremos? Para quem, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna. Ah, sabe, vamos embora. Deixa essa igreja aí. Vamos embora chamar um pastor. É o tal capitão que vai te levar de volta lá para o Egito. Porque para isso tu está cheio do mundo. Para passar a mão na cabeça, para esconder pecado, para dizer, não, você é uma vítima. Está cheio. Está cheio. Mas Deus nos colocou aqui para preparar um povo que quer ir para o céu. Nós vamos tomar Santa Ceia daqui a pouco. Essa aqui, nós temos algum controle sobre ela. Agora, lá no céu, o controle é dele. Amém. E diz que apareceu lá um fulano, não sei quem é. Deve ser o capeta. Estava lá no meio dos convidados lá. Só que ele não tinha a roupa própria. Porque a roupa quem dá é Jesus. E Jesus olhou e disse assim: quem foi que te chamou para cá? E diz que o bicho ficou mudo, porque ele ainda falou com Deus lá para poder acusar o Jó, mas lá no céu ele não vai poder dizer nada. Ele é intrujão, ele vai se intrujar lá, ele vai aparecer lá. Mas a roupa dele não vai estar adequada. E o Senhor vai perguntar: como é que você entrou aqui? Quem te chamou para cá? Hein? E vai chamar os seus servos e vão jogar ele onde? Lá no inferno, que é o lugar dele. Lugar do rebelde, lugar do desobediente que não se arrepende, lugar do murmurador que não se arrepende. Esse é o lugar. Você escolhe. A escolha é sua. O Balaão era um profeta que estava cego pelo dinheiro. Quase matou a mula de pancada. Até a mula dizer: por que tu está me batendo? Tem gente que é preciso uma mula falar para poder ouvir.
Eu conheci um homem, pastor de uma igreja, e disse assim para mim: olha, o meu testemunho como pastor não é grande coisa. Por quê? Porque eu neguei, disse para Deus que eu não queria. E aí um dia ele saiu de um culto, estava chovendo muito, e ele desceu do autocarro, ficou ali numa marquise, era 10 e tanta da noite, não tinha ninguém na rua. E quem que aparece nessa hora? Só quem pode estar nessa hora? Bêbado, um bêbado mesmo. Chegou e disse para ele assim: ouve lá, seu desobediente, Deus já não te disse para tu ires atender o chamado dele? O que é que tu fazes aí? E ele disse para mim: pastor, eu só lembrei da mula do Balaão. Arrependei-vos. O reino do céu é chegado. Aleluia. Diz que o machado já está posto, o machado na raiz, quer dizer, está no ponto de cortar. E para onde você vai? Para onde você vai? Novinho, bonitinho, novinha, bonitinho, você vai para onde? No céu não tem beleza humana. No céu só vai ter lugar para quem se deixar transformar pelo poder da palavra e ser lavado pelo sangue de Jesus. Vamos estar de pé, meus irmãos. Já estou encerrando. Primeira Santa Ceia do ano. Segundo dia do ano. Vamos tomar uma decisão esse ano, de nos aproximar um pouco mais de Deus. Deus vai ficar feliz se você tomar essa decisão e você começar a fazer isso. Veja só, Deus é tão bom que aqueles murmuradores ali murmurando, chamando por maná de pão vil. Os judeus dizem que a palavra que eles usaram ali é quase um palavrão. Que quem traduziu por vil ainda fez assim um favor. Mas quando eles vão falar com Moisés, Deus estava só esperando isso aí. E o Moisés bonzinho: Senhor, perdoa essa raça de víbora aí. Não foi em cima da hora, porque ninguém faz um molde ali, não é? Hein, Jorge? Não dá para fazer isso em 10 minutos, né? Eu acho que foi bem por aí, algumas horinhas de tempo, o pessoal continua mordido lá, sendo mordido aí, morrendo, sem chance de se arrepender. Mas ainda é tempo. Hoje ainda é tempo de você se arrepender, de você pedir perdão, não para mim, mas pedir perdão a Deus. E votar para Deus. Voltar-se para Deus e fazer um voto de fidelidade para com Ele. Quantas lutas nós já temos passado? Quantas situações difíceis que nós já superamos. Mas essa graça imensurável de Deus tem nos sustentado em todo o tempo. Põe a sua mão no seu coração, quero orar por você agora. Pai Santo, que está no céu, santificado seja o teu nome. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, nos perdoa os nossos pecados. Porque não há homem que não peque, Senhor. Pai Santo, perdoa, purifica, limpa, transforma, Senhor. Mesmo aquela pessoa, Deus, que está, Senhor, com o coração endurecido, que a tua palavra possa vir, possa penetrar, Senhor, e possa haver mudança nessa vida. Pai Santo, vem estar conosco neste novo ano, Senhor. Não apenas, Senhor, para tomarmos ceia na aparência, mas que dentro de nós exista a verdadeira comunhão, Senhor, contigo. Para podermos pegar no pão, pegar no cálice, Senhor, e renovarmos esse voto contigo, Senhor. Mês após mês, semana após semana, dia após dia, Senhor.
esse voto de fidelidade para contigo e para com a tua palavra. Senhor Deus e Pai, guarda o teu povo, livra o teu povo do mal, Senhor, e abençoa a tua igreja. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. A paz do Senhor para todos aqueles que veem este vídeo, você que talvez já esteja cooperando conosco. Isso aqui é o mapa de Moçambique, mas abrange hoje 3 países que nós trabalhamos, que é a África do Sul, Moçambique e Malawi. Malawi bem aqui. Isso aqui é o famoso Lago Nyassa, que é a vida para esses países. E o nosso trabalho está hoje do Maputo até aqui, Cabo Delgado, com igrejas, construindo templos, mantendo obreiros, comprando terrenos e principalmente agora, dentro de poucos dias, reativando o SOS Resgate, eu creio que em caráter definitivo. A pandemia causou muitos danos, mas nós nos estruturamos nesse tempo, porque como se diz, é em tempos de paz que se prepara para a guerra. Então aquilo que foi uma guerra na área da saúde, para nós foi um tempo que nós pudemos nos reajustar. Ore por nós, continue a cooperar conosco, faça o seu melhor, Deus vai te abençoar muito. Amém. Eu quero agradecer mais uma vez pelas vossas contribuições para que a obra aqui em Moçambique não possa fracassar. Então eu peço que os mantenedores possam ajudar para que nós possamos crescer. Mais uma vez, obrigado pelas vossas contribuições. Mas assim que nós queremos começar com ajuda às crianças, nós precisamos muito mais do vosso apoio, a vossa ajuda aqui em Moçambique, principalmente aqui na Beira. Muitas crianças que agora já aparecem perguntando a Papa, mas como nós não temos ainda recursos, então não tem como nós começarmos com o trabalho. Mas aqui muita criança mesmo, mas sem recursos não tem como prosseguir.